Boa noite! Estamos ao vivo, gente, com mais uma edição, nossa segunda edição do nosso Pod em 2026. Estou muito feliz, hoje eu estou com uma convidada. Eita, pera, que o ao vivo é assim mesmo. Deixa eu me mutar aqui, fazendo um favor. Ó, deixei aberto hoje, gente, para conseguir conversar com vocês de pertinho, porque o último pod foi tanta conexão que eu não consegui nem desviar daqui para conversar com vocês. Peço até desculpa. Ó, minha tia já tá online, então vou esperar vocês chegarem um pouquinho. Ó, eu amo Primavera, a página entrou, bem-vindos. Guilherme entrou, tem bastante gente entrando. Gente, sejam todos bem-vindos. A Aline acabou de entrar também, daqui a pouco ela vai estar aqui. Oi, Tiele. Inclusive, já avisei pra ela que amanhã não irei no treino. Gente, olha só. Hoje eu estou com uma convidada que não é a primeira vez que ela senta na mesa comigo. Já é a segunda vez. Ela é farmacêutica e ela é dona da Runa Farmácia de Manipulação. Inclusive, minha farmácia é referência há mais de 5 anos. Foi uma das minhas primeiras parcerias e eu lembro até hoje, quando essa parceria deu certo, que eu fiquei assim, meu Deus, eu faço propaganda pra Runa. E até hoje eu tenho esse orgulho, esse sentimento. Hoje eu tô com ela, Carol Medeiros. Carol, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, por me dar esse voto de confiança mais uma vez para contar a sua história. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Sempre muito bom estar aqui com você. Olha só, e hoje a gente vai falar de diversos assuntos, mas entre eles o do momento, que é o Monjaro, né? É, Falar inclusive da nossa experiência, né, Carol? sim. Da nossa experiência. Mas antes disso, eu quero saber, Carol, na sua vida como empresária, como mãe, como mulher, o que que mudou de 2 anos para cá? Você estreou o nosso podcast, né? Uhum. O nosso pod há 2 anos atrás. Foi ali, estava entre as 4 pessoas que toparam esse projeto comigo. E o que que mudou de lá para cá? Muita coisa. Minha vida deu um 360 aí. é, Minha vida pessoal, né? Sim, E não sei, na verdade, como é que eu vou te falar, assim, o que que mudou na minha vida, né? fora tudo. E fora tudo, né? Eu, na verdade, comecei um caminho de redescoberta pessoal, Sim. né? E esse caminho fez eu olhar mais para mim como mulher, como mãe, né? Como empresária. Isso me trouxe uma busca por cuidar da minha saúde, né? Há alguns anos eu vinha negligenciando muito a minha saúde, né? Sim. E aí isso me trouxe essa busca, não só a minha saúde física, mas também como a minha saúde emocional. Carol, você acha que até mesmo antes de você ser mãe, você já negligenciava? Ou você acha que a maternidade aí acima de claro, a maternidade acima de tudo tem ali um serzinho, depende, né, especialmente de você, mas Uhum. antes disso já negligenciava? Foi com a maternidade? Como que foi? Não, na verdade não foi bem. Sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com a minha saúde. Aham. Mas eu vim de um término de um casamento, né? Então, assim, tudo casou, foi o mesmo momento, né? Término do casamento, a maternidade, né? Não posso dizer que foi a maternidade, não. A vida, de como empresária também, né, porque tem tanta coisa acontecendo e tudo ao mesmo tempo, então Eu já me peguei vários momentos assim, falando, eu preciso marcar uma consulta, mas eu acho que semana que vem, hoje, eu preciso resolver mais esse BOzinho aham. aqui, né? E aí as coisas iam ficando. Acontecendo, Aham. acontecendo e enfim. E e quando que nesse meio tempo aí de 2 anos, em que momento que você falou assim: "Caraca, eu preciso cuidar de mim", e eu acredito na verdade eu não acredito, eu vejo que esse cuidar de você foi também muito pela Maria, né, porque eu imagino que chega uma hora que você fala assim: "Eu preciso cuidar de mim pelos meus também". Eu vi que eu não tinha mais disposição. Eu não tinha disposição para sair com a Maria, para levar ela para passear, para andar de bicicleta, para brincar no parquinho. Todo Estava sempre momento, cansada, sempre sempre cansada, estressada. sempre indisposta. E eu falei assim: não, eu preciso mudar essa realidade. Sim. E aí, primeiro fui para terapia, e aí não foi efeito imediato, né? Depois de uns meses ali, eu comecei a ficar mais assídua na academia, né? Comecei a conseguir controlar um pouco mais, a minha boca. Eu, dentro de uma farmácia de manipulação, eu não tinha a disciplina nem para tomar os meus suplementos. Eu fazia e deixava vencer, Sim, né? sei como Então, é. comecei a ficar mais disciplinada com relação a isso, e os efeitos começaram a vir. É, porque
É igual você falou, é a parte da disciplina. Você falou da terapia. Eu, inclusive, mudei de terapeuta, estive na terapia por 3 anos Uhum. aí, tive alta nesse meio tempo, retornei. E aí eu até brinco, assim, hoje eu fui nela e aí falei, vai, agora me humilha. Porque eu não sei você, mas eu imagino pelo resultado que você teve, que provavelmente a terapia vocês devem ter falado muito sobre autorresponsabilidade, provavelmente. Falaram? Com Teve essa certeza. parte. Porque hoje em dia a gente se apega muito, eu vejo que colocando terceirizando a nossa felicidade e terceirizando os nossos resultados, né. Eu vejo muitas mães, às vezes eu falo da maternidade, porque tem muita gente que me segue que é mãe, porque eu vejo assim: "Ah, é porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu tenho filho, porque" então, assim, é sempre um porquê. E, gente, nunca vai ter um momento perfeito não, é que nem guardar dinheiro, entendeu? Sempre vai ter um momento pra gastar. É, ninguém quer se responsabilizar pelo peso das suas escolhas, né? Sim. A gente quer procurar alguém para ser culpado. Sim, justamente. Por falar em peso, quantos quilos que você perdeu do nosso primeiro podcast? Porque, olha só, eu estava vendo, inclusive, uma foto minha também, gente, as minhas coxas estavam deste tamanho. Eu falei João Pedro, eu falei: "Amor, pelo amor de Deus, o que estava acontecendo?". De lá pra cá eu perdi 10 quilos, que pra mim, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 1,48 m, eu não tenho nem 1,5 m. Então 10 quilos aqui faz muita diferença. E aí, quantos quilos foram? Deu mais ou menos entre 16 e 18. Meu Deus, Uhum. 16 e 18 Aham. quilos. Foi, tirou praticamente uma pessoinha de dentro de você. Foi. E o que veio com essa mudança, Carol, com a perda? Ah, não tem, eu acho que não tem nada melhor do que a gente conseguir se olhar no espelho e amar aquilo que vê, né? Colocar uma É, roupa, se sentir bem? tinha uma época que eu não queria me relacionar, eu não queria ter vida social, Uhum. né? Isso me impedia de ter relações profissionais, inclusive. Eu não tinha disposição, eu não tinha desejo de falar com as pessoas, porque a minha imagem me impactava muito, né? E isso foi mudando, né? Conforme o peso foi saindo. É que nem eu nesse meio tempo também, eu lembro que teve uma época que eu estava usando muito roupa de manga longa, igual eu tô aqui hoje. Mas eu usava muito. E aí eu descobri que não era porque eu gostava ou porque eu achava Uhum, bonito. Igual hoje eu uso porque eu acho bonito, porque eu me sinto bonita. uhum. Mas usar todos os dias era porque eu queria esconder uma Maíla que não estava feliz em mostrar braço, por exemplo. Hoje eu estou de manga longa, mas a gente fez a estreia do podcast alguns dias atrás, eu estava de camisa regata também. E assim, eu acho que não tem sensação melhor do que você vestir o que você quer, Uhum. né? Você sabe o que mais pesava pra mim? Às vezes eu falava assim, nossa, eu preciso ir fazer uma visita pra tal médico. Eu falava, mas como é que eu vou lá desse tamanho? Ele vai olhar pra mim e falar assim, você não olha nem pra você, como é que você vai olhar pros meus pacientes? É, a gente se cobra muito. E assim, não adianta também a gente, vamos usar o termo aí, ser hipócrita e falar, ah, é porque as pessoas não ligam. Elas ligam sim. Ligam. Muito mais do que nunca agora também. Sem contar que a postura que a gente desenvolve, eu não falo só pra quem tá, eu falo assim sobre como a gente se sente também, porque eu já vi pessoas acima do peso Uhum. que se sentem muito bem e que se apresentam muito bem. Mas quando a gente não tá feliz, não importa se é 50 quilos, se é 100, se você não consegue se apresentar com aquilo, É, complica o se negócio. você olha no espelho, você gosta do que vê, você fica autoconfiante, Sim, né? E a autoconfiança faz você faz toda a fazer o que diferença você ali, tem que fazer. né. Carol, e nesse processo, teve uso de Monjaro? Teve também. Teve. Intercalado com, né? Os Com, é, manipulados, claro. quando eu percebi que, assim, parou, a perda de peso tava difícil, Aham. aí eu comecei. Mas então, no começo foi na luta ali? No começo foi na cara e na coragem, Aham. e nos suplementos e na força de vontade. Ai, a suplementação faz muita diferença, gente. E assim, eu sou a prova viva de que quando tá tomando certinho, quando eu perdi 10 quilos lá em 2022, Uhum, nossa, a suplementação faz total diferença. Mas tem que ter disciplina, né? tem. E, Carol, hoje, falando do Monjaro, conta pra gente como que foi a sua experiência com ele. Olha, eu sou uma pessoa que quase não tenho efeitos colaterais, né? Então, eu me dei super bem. Uhum, Consegui fazer aumento de doses progressivas, assim, em períodos bem espaçados. uhum, Foi bem controlado. Como eu estava fazendo a suplementação, eu não tive muita perda muscular. Eu sofri com a queda capilar, uhum. né? Queda capilar eu tive ali depois de uns 3, 4 meses fazendo uso. Eu tive, mas logo eu entrei com a suplementação também Adequada, já ficou tudo certo já também. foi corrigindo isso, mas fora esses efeitos. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, vou falar pela minha experiência também. Eu entrei no Monjaro, diferente de você, quando eu já não tinha mais pra onde ir, eu já estava desesperada. E Uhum, psicologicamente eu não estava legal. Então, os efeitos colaterais que eu tive, por exemplo, às vezes ter
questão, não me sentir bem com o intestino, enjoo, tudo isso às vezes vem muito do excesso. Quando você come algo que você não deve Hã. comer, e aí vem o colateral. Então as pessoas que geralmente sentem muito enjoo, eu falo por mim, tá? Uhum, Geralmente vem disso. Agora, se aqui tá um pouquinho equilibrado, você já uhum, consegue equilibrar muitos, efeitos colaterais. Claro, tem alguns, como por exemplo a queda capilar, que não tem muito pra onde fugir. Gente, a uhum. minha foi assim, horrenda. Inclusive, o que me ajudou muito, que eu vivia com preguiça, mas aí eu fiz certinho e me ajudou muito, porque olha, eu estava inclusive parando pra pensar, gente, real, depois eu vou até postar foto pra vocês, eu estava com uma entrada aqui, ó, agora tá começando a crescer um monte de cabelinho, porque eu tô usando minoxidil em spray. Aham. Porque antes eu usava que nem minha cara, mas quando a água, desculpa a expressão, quando a água bateu na bunda, aí eu comecei a usar certinho, bonitinho, e aí eu vi diferença, porque assim, não sei o seu, mas o meu caía muito, caía Não, tufos de cabelo. o meu caía era por lavagem, assim, era um tufo enorme. Eu falei: "Meu Deus", e eu nunca sofri de queda capilar. Tinha uma coisa que eu falava: "Gente, eu acho que eu nunca vou morrer careca", porque eu nunca tive, eu sempre tive muito cabelo, Aham. né. E aí eu vi aqueles tufos de cabelo, eu falei: "Meu Deus", fiquei estava ficando desesperada. E só que assim, eu sempre tomei a proteína, né, sempre cuidei certinho. E aí tem um insumo coreano, né, que eu descobri ano passado, no congresso, Uhum, que ele tem dado resultados, assim, fantásticos, e você não precisa nem tomar 30 dias para uhum. você ver resultado com ele. E aí, quando eu comecei a ver algumas pessoas fazendo uso, né, em outras cidades, eu investi, falei: "Não, vou trazer esse insumo, porque eu acho que". Fala um pouquinho E dele pra e gente. ele Qual que é o chama nome dele? ele chama Blue Me. Ele é uma alga coreana, tá, ele faz parte ali da culinária coreana. Eles, era um ativo nutricional, Uhum. e aí ele veio para farmácia como insumo farmacêutico, e ele melhora tanto a parte inflamatória, circulatória, de envelhecimento e nutricional, né, Então não é só pra queda capilar. capilar. Não, Não, ele essa ele atua nesses 4 pilares na queda capilar. capilar, Ah, tá, né. Então entendi. se você tem alguma condição inflamatória, por exemplo, o minoxidil, essa é na parte circulatória, né. Sim. Então se você tem algum problema inflamatório ou é envelhecimento capilar, que deixa o cabelo branco, né, Uhum. ou nutricional, o Blumê também age, além da circulatória, né. Entendi. Então assim, entre 10, 11 dias a gente já consegue perceber uma redução da queda, e com 21 dias, a gente já começa a ver crescimentos de fios. E por que ele age tão rápido, Carol? Não sei te explicar, Eu acho que foi não muito sei estudo te em cima explicar. e o pessoal descobriu, assim, e pelo E que eu ele entendi tem uma tecnologia, né, talvez seja a absorção dele que é melhorada, né, aham. mas ele é um insumo que faz parte da culinária coreana. Então eles começaram a observar que as pessoas que faziam uso daquelas algas, elas tinham um crescimento melhor dos fios, E aí eles investiram nessa na parte. Sim, a tecnologia parte pra coreana, eles investem muito na tecnologia, estética, né, muito. então eles devem ter estudado muito e, enfim, realmente um estudo muito legal. E você foi a primeira a trazer? Aqui em Primavera fui a Tem primeira. outros lugares já que fazem ou não? Que Não, viram eu assim? acredito que já tem um tempo que o fornecedor trouxe, então quase todas as farmácias hoje tem, mas aqui em Primavera eu fui a primeira a trazer. Nossa, que legal. Por isso que é interessante estar sempre ativa nesses congressos, né? E eu vejo, inclusive, que você, de um tempo pra cá, também tá bem ativa na vida ali como empreendedora, tá sempre fazendo networking, BNI, toda quinta. Aham. Então, isso também é muito importante. Carol, e hoje a queda capilar é o maior efeito colateral que o pessoal procura, a manipulação, os formatos, por conta de efeito colateral do Monjaro, ou tem alguns outros que Tem sim? alguns outros, eu percebo sempre que principal é a queda capilar, que Uhum. vai diretamente ali na autoestima, Sim. eh, perda muscular, intestino parado Nossa, muito. e a sensação de estufamento, né, porque ele retarda o esvaziamento gástrico, né, Gástrico. então a nossa digestão fica um pouco mais lenta. Esse eu nem sabia que tinha como é que fala? Usar a suplementação. Essa Tem, a parte. gente pode usar enzima, né, Entendi. a gente então consegue fazer ali um blend de enzimas para ajudar essa digestão, melhorar o funcionamento intestinal. E hoje eu acho que hoje vendo, assim, a gente pensa às vezes, um erro que as pessoas cometem muito com o Monjaro, é só querer emagrecer e só querer usar o Monjaro. E a gente sabe basicamente aquele papo, gente, não adianta só usar e parar, porque depois vai dar ruim, né, vai voltar. Eu falo por mim, depois que eu parei algumas atitudes ali, eu tive que me redisciplinar e tudo mais. Mas hoje a suplementação não é luxo, né, Carol, ela é necessidade Não, junto ao Monjaro. é uma
necessidade, porque assim, você emagrecer perdendo músculo, quando você para de tomar o Monjaro, se você não faz o desmame correto, porque assim, o que mais acontece são as pessoas tomando Monjaro por conta própria. Sim, Então, precisa ter todo um protocolo de desmame do Monjaro, porque pode ter o reganho de peso, né? E se você tem uma massa magra preservada, esse reganho de peso ele pode ser diminuído, sim. né? Então é importante a suplementação para manter a massa, né? A suplementação pode ajudar nessa fase do desmame, pode ajudar a não só aumentar a dose do Monjaro, como diminuir um pouco essa sensação de fome, a ansiedade, a Sim. compulsão por comer. Sim. E hoje em dia as pessoas elas têm muito medo, né? Claro, a gente tem muitas coisas aí no mercado aparecendo o tempo todo, mas tem como fazer muita suplementação hoje e eu não sei se eu posso arriscar dizer a maioria, mas com base natural também, né, Carol? É claro, a gente não tem ali o mesmo resultado, mas eu digo assim, para quem quer uma coisa mais tranquila, que seja mais a longo prazo, é possível. Hoje a gente tem muito fitoterápico e muito fitoterápico bom. A indústria, ela tem, a indústria farmacêutica, na verdade, os fornecedores de insumos para manipulação, eles têm investido cada vez mais em tecnologias para melhorar a absorção desses insumos, né? O efeito dele no nosso organismo. Então, assim, tem um fitoterápico, que eu amo, que Uhum. chama Vanizen. Ah, eu vejo você postando Ele muito. age nos receptores endocannabinoides. Então, ele melhora a neuroinflamação, a ansiedade. No estudo, diz que com 3 dias a gente percebe um efeito. Eu percebo efeito no dia que eu tomo, Uhum. né? E assim, para alguma coisa fazer efeito em mim, a dose tem que ser sempre um pouquinho maior, eu quase não tenho efeito colateral de nada. Uhum. Só que esse insumo eu sempre mando por fornecedores. Eu falo, cara, vocês deviam ganhar um prêmio por terem trazido esse insumo, porque ele é fantástico. Como que é o nome mesmo? Vanizen. Vanizen. E ele age? Ele age nos receptores endocannabinoides, nos receptores CB1 e CB2. Alguns modulam a dor e outros modulam a neuroinflamação, a ansiedade, o estresse. O Vanizen atua nos receptores que modulam o estresse, essa neuroinflamação, sabe? Aquela mente meio nevoada, assim. Ah, é o que a gente chama de food noise. É. É brain fog. Ah, entendi. Mas, na verdade, quando eu falo de food noise, é aquela questão de pensar em comer, comer, comer. No caso, o Vanizen, ele não serve só pra essa parte da comida, ele serve pra várias outras questões, no caso. Exato, nessa ansiedade, aquela angústia, Aham. sabe, e ele é um insumo que os fornecedores trabalham muito a parte de tecnologia para absorção, Uhum. né, então eu percebo que hoje os fornecedores têm trazido muito essa parte tecnológica para os insumos, então por mais que ele seja natural, eles têm tido sim resultados fantásticos. Uhum. Nossa, bacana. E eu acho que uma das coisas que tem mudado, a gente costuma às vezes ver, né, pelo lado negativo de muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que a internet trouxe é nós, como consumidores, nós estamos cada vez mais exigentes, né? E com isso, automaticamente, as coisas têm ficado cada vez melhor, têm tido cada vez mais qualidade. Os clientes não estão aceitando qualquer coisa, né? Os consumidores, então isso faz com que, no modo geral, mas eu falo que na saúde principalmente, a régua tem ficado cada vez mais alta, né? Como você disse, o pessoal está cada vez investindo mais nisso. Sim, o acesso à informação hoje ele é livre, né, É. qualquer um acessa tudo, você pode comprar qualquer coisa de qualquer lugar. Então, eu percebi aqui, por exemplo, a cúrcuma, que é Uhum. um insumo fitoterápico, Sim, que muita naturalmente. gente usa, mas ele tem uma baixíssima absorção. A gente precisa colocar piperina para ser melhor absorvido. Aí, quem tem, por exemplo, problema gástrico, quem tem hemorroida, não pode fazer uso. O fornecedor foi lá, pegou essa cúrcuma e desenvolveu cúrcumas tecnológicas que têm uma melhor absorção. Então, hoje em dia, gente, amanhã, pelo visto, eu vou sair com uma sacola assim desse tamanho da Runa, porque essa é a parte boa, que tem suplementação pra tudo, né, Tudo. Carol? E quando a gente fala que tem suplementação pra tudo, a gente tá falando diferentemente, eu falo principalmente da Runa, porque eu digo que é a minha farmácia do coração, porque é diferente de você pedir pela internet qualquer coisa, de você encomendar qualquer coisa. Aqui a gente tá falando de algo personalizado, né? Algo que vai ali direto na dor Uhum. do consumidor mesmo. Igual você falou, às vezes uma constipação, algo específico. E hoje, teve algum caso, né, específico, ou até mesmo que você leu, não, talvez não na cidade, mas que de algum efeito colateral, fora esses do Monjaro, que são os que a gente mais vê, algum que as pessoas às vezes negligenciam?
Na verdade, existem casos raros, assim, notificados de pancreatite aguda, Uhum. né? Não vou dizer que, é super comum Aham. aparecer, mas foram notificados casos de pancreatite aguda. E será que são pessoas que às vezes não fizeram o exame ou será que tem algum sinal e não Normalmente são pessoas que fazem uso por conta própria, né, e exageram na ah, dose. entendi. E, assim, tem gente que acha que: "Ai, uma dose de 2,5, deixa eu dobrar", Deus é mais, gente. Eu né, comecei com dois e então meio, achei que eu ia ter um piripaque. E olha que eu era desse pensamento, viu? Eu era justamente desse pensamento. Tipo, eu sempre fui pensamento, ah, é 2,5. Se eu jogar pra 5, o resultado vai ser mais rápido. Mas não, a gente tá falando de um organismo que precisa se adaptar com algo totalmente novo e, enfim, tem toda essa diferença. E, Carol, e hoje a gente também tem novidades no mercado, né? Inclusive, eu não sei se já chegou na cidade, se você já tem visto o pessoal fazendo uso. Retratutida? retratutida. Se eu não me engano, ele ainda tá em fase de Verdade, tá em fase de teste, mas eu já é, sei que tem na ele cidade. ainda Não ele faça ainda não uso, está gente. disponível para comercialização. Tá disponível para comercialização? Dá pra fazer até um meme disso aqui. Será que não tá disponível para comercialização? Como que estão vendendo? Mas vamos deixar, né? Vamos deixar baixo. Do mesmo jeito que estão vendendo o GHKCU, que é o peptídeo de cobre, que hoje também é uma Ah, febre. eu ia chegar nesse ponto. É? Isso. Então vamos esperar? Não, vamos falar dele agora. Fala pra gente o que que são os peptídeos e por que que eles voltaram assim com tudo. E também, é claro, né, a gente primeiro fala pra gente o que que é, pra depois a gente entrar no ponto que, como sempre, tem muita gente querendo ganhar em cima. Ai, porque não sei o que tem peptídeo. É a mesma coisa que falar que todo produto tem colágeno. Uma coisa é ter, outra coisa é absorver e é qualidade, né? Mas vamos falar primeiro, conta pra gente o que são os peptídeos e por que que eles estão tão em alta novamente. Os peptídeos, eles são fragmentos de proteína, né? Ele normalmente são compostos por aminoácidos que formam proteína. Esse GHKCU é um peptídeo de cobre e ele funciona como um sinalizador celular. É de cobre, Pra cobre mesmo? Sinalizador de cobre. Cobre é um metal, Aham. né? Então, sinalizador de cobre e ele é um sinalizador celular. Ele trabalha tanto a parte de vascularização, do couro cabeludo, Pele? proliferação celular, pele e couro cabeludo, Aham. né? Regeneração, produção de colágeno, de elastina. E agora eu vi que ele voltou com tudo, inclusive, mas pelo que eu pesquisei, não é novidade, tipo, não é uma coisa nova, mas voltou com tudo. Não, na verdade ele foi descoberto há quase 70 anos. Uhum. E desde que eu comecei a trabalhar em farmácia de manipulação, isso já tem quase 18 anos, existem esses insumos dentro da farmácia de manipulação. Mas esses dias fiz uma palestra no BNI, Uhum. falando como a inovação ela demora mais a chegar na indústria, né? A indústria ela pensa por quantos setores um produto para ser desenvolvido precisa passar. E na manipulação, quem vai atrás da inovação? Sou eu. Uhum. Quem desenvolve o produto? Sou eu. Quem leva para o mercado? Sou eu. Então, a inovação ela chega mais rápido dentro da farmácia de manipulação, né? E agora essa redescoberta foi o boom. Com certeza agora ele chegou num estágio lá dentro da indústria que, bom, agora vamos lançar você. E E aí a aí chegou indústria, com tudo, com excesso de informação. exato, Só que daí exato. o excesso de informação traz aquele ponto, né? Eu não, inclusive você citou que tem gente vendendo, mas não é tão fácil assim de conseguir? Assim, a gente tá falando do GHKCU, né? Isso, que você falou assim, ah, As pessoas conseguem no mercado negro, mas pela internet. mas é claro, a gente tá falando aqui de uma coisa de saúde e tudo mais. Hoje existe o GHKCU de uso tópico. A Uhum. gente tem dentro da farmácia de manipulação, somente para uso tópico. Não existe uso oral e nem uso injetável dentro da farmácia de manipulação, Aham. né? Esse peptídeo. Então, ele vem de um fornecedor qualificado, regularizado, né? Mas tem muita gente que Mas o injetável hoje ele vem do mercado negro e as pessoas, fazem o uso sem segurança nenhuma. é, é que nem a gente fala, esses dias atrás, estava falando com uma colega minha, ela falou que fez o uso da tizerpatida, né, Uhum. ATG, e que ela falou assim: "Nossa, tomara que não seja água". E eu até brinquei, eu falei: "Amiga, se for só água, eu acho que é o menor dos seus problemas".
Se não tiver coisa a mais aí, a água, só a água tá sendo o menor dos problemas. Porque assim, Carol, as pessoas, elas colocam a vida em risco, às vezes, por muito pouco, né. E é o que a gente vê aí, muitas vezes. E é tanto que eu bato muito na tecla. Hoje nós temos eu falo pra vocês de casa que a Runa é minha farmácia de manipulação, mas a gente não tem contrato vigente há um tempo. Mas, gente, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, uma parceria ou até mesmo como cliente mesmo, que é o que eu vendo pra vocês. Porque a gente tá falando de uma parte principal tanto a parte de uso tópico, mas vamos falar também da parte de uso oral, né, um pouco mais Sim. nesse caso, que assim, é algo que você tá ingerindo, que você tá colocando pra dentro. Uhum. Você saber da onde veio, eu acho que é o mínimo, né, de suma importância. E você sabe que tem um risco imenso, eu já falei sobre isso algumas vezes, como as pessoas procuram eu vou comprar na internet que é mais barato, mas ele não sabe a procedência, aí ele compra lá um composto fitoterápico para emagrecer, que vai fazer ele perder 20 quilos em 10 dias. Uhum. Aí a pessoa não come, ela não dorme, ela fica extremamente irritada e estressada, mas é natural. É natural. É, e assim, vamos dizer, basicamente, talvez que seja natural, porque pode acontecer também, eu já vi muitos casos de daí que as pessoas fazem isso com simplesmente 300 miligramas de cafeína, que obviamente vai Mas tirar a fome de qualquer um. normalmente, quando você pega esses produtos que vendem pela internet, você vai olhar, ele não tem um responsável técnico, ele não tem toda uma composição. Quando você vai ver a composição, os insumos estão escritos tão errados, sabe? Não tem a concentração, não tem a composição correta. E aí você vai procurar por históricos, existem vários laboratórios clandestinos sendo estourados, e aí aquela formulação ela foi feita dentro de betoneira, sabe, de mexer cimento. Caraca! Procura depois e me fala. Laboratório clandestino fazendo medicamento misturando em betoneira, assim, em fundo de quintal, em balde de coisa de construção. Caraca. Peraí, E gente, uma normalmente pausa. e normalmente tem anfetamina misturada ali naquele para ter esse efeito de um produto natural, ele não faz a pessoa perder 20 quilos em 10 dias. Nem que se fizesse o excesso. Porque olha, o que que a minha cabeça inocente pensava? Eu achava que essas pessoas colocavam taurina e cafeína numa dose assim extraordinária. E aí fazia a pessoa emagrecer. A Não. base de loucura, porque daí a pessoa também fica sem dormir, enfim. Mas não, não é só Uhum. isso, né? Não, Antes normalmente for. se você for procurar, normalmente tem anfetaminas ali na E assim, a gente. Hoje eu tem. vejo também que entra num ponto que a internet. Eu brinco que às vezes é uma terra sem lei. Não é que não tenha lei, porque uma hora chega, a conta chega, mas a gente, por exemplo, eu vejo muitas influenciadoras postando, né? Muitas, vou falar colegas, né? Porque quando eu digo colegas assim, não quero dizer nem de primavera, não é isso. Eu Uhum, digo assim, muitas pessoas do mesmo ramo que eu, postando como se fossem nada produtos assim, porque a comissão em cima deles é muito boa, né? uhum. E inclusive eu já pesquisei que para fazer produtos assim não é caro. Por quê? Porque agora tá explicado por quê, né? Dentro da bitoneira fica muito fácil fazer. Qualquer um faz, aí você tem um custo mínimo para você vender, colocar, ganhar uma comissão, quer dizer, passar uma comissão grande para influenciadores grandes, inclusive. E aí? Assim, tem que procurar muito bem o que você Sim. vai comprar na internet. E é como o João diz, o João fala, o João às vezes chega revoltado. Eu não vou comprar nada mais que seja barato. Porque geralmente é aquela coisa, eu sempre falo, no último podcast a gente ainda falou muito sobre planejamento. A gente tá falando aqui de coisas que precisam sim ser acessíveis, que seria muito interessante que o Monjaro chegasse para todo mundo. Inclusive o Monjaro, a gente tá numa fase agora de se falar muito, mas a gente tem o caso, acho que, por exemplo, acho que da Maraísa, né, que emagreceu como... É Maraísa que emagreceu? Acho que foi. Ou a Maiara, gente, acho que foi a Maiara, que emagreceu muito com o Monjaro. Uma das duas. Isso há uns 3, 4 anos atrás, há muito tempo. Então ele chegou na gente agora, vamos Uhum. dizer aí, classe média, né? Agora, né? Tem o quê? 2 anos. Mas já tá circulando no mercado já tem muito tempo. E aí, agora que chegou nesse boom, também chegou ainda assim com um preço ainda um pouco alto, mas um pouco mais acessível. E aí já chegaram também as cópias, né, As as falsificações. falsificações. Então, e aí é onde o negócio aperta. Porque a gente quer ter acesso, né? Quem não quer emagrecer? É uma dor muito grande. A gente fala isso, mas assim, é o beira o desespero, né? Mas a gente corre um risco tão grande. Dá para deixar uma reflexão assim: se você fosse pular de paraquedas, você compraria o paraquedas mais barato? Não, né? Eu acho que não.
E aí, por que que na hora de ingerir a gente e assim, eu acho que por isso que eu falo que volta muito pra questão de planejamento, porque quando a gente fala assim: "Ai, sobre a questão de manipulado, ai, mas fulano tomou e não deu nada, mas eu só tenho dinheiro para o monjaro", gente, então vamos planejar bonitinho, certinho, até pra ser um processo que seja um processo duradouro, né, Carol, porque não adianta nada, eu falo por mim, que Uhum, tive ali um desmame, tive um certo desmame, inclusive por conta própria em algum momento ali, mas depois eu tive vários, efeitos, assim, principalmente psicológicos, tá, isso é uma coisa que o pessoal não comenta muito, mas que eu levei para o meu psiquiatra, uhum. e ele falou pra mim, ele falou: "Maíra, eu tenho visto muito isso". Então, assim, foi algum dos casos que eu tive efeitos psicológicos, assim, que foram horríveis, horríveis mesmo, de ficar deprimida mesmo, de ficar apática, muito apática, e que as pessoas não levam em consideração, porque é o famoso: "Eu quero emagrecer", entendeu? Eu ouvi algumas pessoas realmente relatarem que tiveram, É. um efeito meio depressivo. É, o meu foi, gente, foi 200% depressivo, eu fiquei, assim, muito mal. Mas isso, a gente tá falando aqui de mim, uma pessoa que tinha, assim, uma equipe multidisciplinar, que tinha apoio, que estava no momento num relacionamento ok, num relacionamento saudável, mas quantas pessoas passam por tudo isso, às vezes, num momento ali péssimo da vida, e não sabe da onde que vem o quê? Porque pra mim foi difícil eu parar em algum momento da minha vida e falar assim: "Caraca, isso é do Monjaro". E aí fazer testes com a equipe multidisciplinar pra Uhum, entender que era do Monjaro original, da substância que a gente está falando uhum. ali, que foi muito testada, que foi aprovada. Agora imagina quando a gente fala de algo falsificado. É muito complexo. Olha só, pessoal de casa, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quem que tá acompanhando. Inclusive, João tá acompanhando. Oi, amor. Cadê Luinha? Tá bem? Você eu sei que tá, então quero saber como está a Luinha. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui, tá? Que daí a gente vai respondendo vocês. Carol, e esse ano, o que que a gente pode esperar aí da indústria farmacêutica? Não só esse ano, mas eu acho que no geral, eu acho que agora mais do que nunca, né, o wellness, que é a parte de cuidado e, enfim, parte de cuidado, saúde, estética, não só estética, mas as pessoas têm buscado a parte, né, fitness, vamos dizer assim, no termo mais, do dia a dia, as pessoas têm buscado muito a parte fitness por saúde mesmo. O que que a gente pode esperar da indústria? Na verdade, essa era Monjaro, ela mudou, todo o cenário, né. Não só a indústria farmacêutica, mas você viu algumas notícias de que até a indústria de bebida, né, começou Os restaurantes lançam cardápios agora em cima disso. buffet de festa, começou a reduzir as porções, fazerem, né, voltar a fazer finger foods, investir em outras coisas, né, porque as pessoas não estão mais comendo. Uhum. E aí eu acho que o que a gente pode esperar da indústria farmacêutica ainda para esse ano e para o próximo, são fórmulas para conter esses efeitos insumos para conter esses efeitos do Monjaro, né, e outros insumos para agregar ainda mais o tratamento com ele, né. Sim. Tanto para E perda você de acha que vai continuar peso ainda, tipo assim, essa era? Por um vai, bom tempo? vai. Porque assim, eu Eu falo acho que não é algo, assim, que volte atrás, entendi. é daqui para frente. É, A gente não volta mais. a gente não retrocede mais, Não, né, todo mundo eu tá acho que magro, a não. gente olha assim e enfim. E é muito engraçado, mas é o que eu sempre trago, né, Carol, pelo que eu entendi, até você comentou comigo antes, que você até comentou comigo antes que você teve alta da terapia, inclusive não sei se podia falar aqui, mas acho que sim, você Pode, eu falou falei. abertamente no Aham. Instagram, né? Mas esse processo seu com o Jaro de emagrecimento também com uma equipe multidisciplinar. Foi. Né, e isso é de suma importância para quem tá em casa, porque igual a gente falou, na verdade você me deu um alerta aqui E agora. o uso, inclusive, ele veio de dentro da minha terapia, assim, porque eu resistia, eu falava: "Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que provar que eu consigo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que isso, como é que, né, imagina, como que eu vou falar para os outros que eu emagreci tomando Monjaro?". Você tinha E aí esse eu preconceito? tinha, e aí um dia e assim, era a forma como eu encarava tudo, né, porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer, mas por que que tem que ser tão e por que que eu tenho que ir pelo caminho difícil também? Aham. Se tem um caminho que pode me ajudar. Eu falo assim, gente, eu até brinco com o João, não sei se foi homem, se foi mulher, mas eu queria dar um beijo em quem inventou o Monjaro, porque assim, é maravilhoso, e quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, quando você tem um conhecimento, é muito bom. E assim, não tem coisa melhor do que, porque assim, a gente vende a parte estética, né, a gente vê as pessoas vendendo a parte estética, mas a gente tá falando ali de saúde. Poxa, a Carol, que emagreceu quase 20 quilos, que hoje pode passear com a filha dela, pode fazer as coisas, tem disposição pra sair com as amigas, para fazer a parte
como é que fala? Profissional. É saúde, gente. Uhum. Não é. Enfim. E eu vejo muito isso. Eu fui uma pessoa que, ao contrário de você, eu nunca tive problema, sempre falei muito aberto sobre isso, e enfim. Porque eu cheguei num ponto que, psicologicamente, eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha emagrecido uma época Uhum. naturalmente, 10 quilos, mas aí eu entrei na parte assim de compulsão, várias outras questões. Tentei terapia, tentei várias outras coisas, mas o Monjaro com a terapia, pra mim, cara, me abriu portas assim que eu sei que eu não conseguiria. E aí é claro que no meio de tudo isso, a gente não pode, né, só deixar na mão do Monjaro, porque Uhum. ele sozinho não faz o serviço dele. As pessoas têm muito isso, né? Tanto que eu tenho amigas que elas falaram assim pra mim, Maíla, meu maior arrependimento do Monjaro, a única coisa foi eu não ter ido pra academia. Porque nesse período eu só emagreci e eu não tive efeito colateral nem de queda capilar. Porque a queda Uhum. capilar, ela não começa no primeiro mês, né? A Ela partir começa. do quarto É. mês ali. Mas assim, e aí essas pessoas, elas não foram pra academia. E aí, se você perde massa magra durante e principalmente após o uso. Então foi E uma aí coisa, vem a por exemplo, flacidez. foi uma coisa assim que eu não sofri. Tudo que eu sofri de queda capilar, de constipação, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, gente, meu intestino era muito regulado. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha dias que eu achava que eu ia explodir. E a minha constipação, é constipação que fala? Uhum. Constipada, né? É. E a minha prisão de ventre, assim, que eu sentia quando eu ficava constipada era um dia sem ir ao banheiro, tá? Isso é o máximo que eu fiquei. Uhum. Mas eu conheço pessoas que ficaram 6, 7, vários dias. Então, assim, quando a gente fala, tem os efeitos colaterais, mas quando você tem uma equipe multidisciplinar, tem várias outras coisas, vai É, não, nesse 5 processo. chance é muito bom. Nesse processo, assim, foi, eu falo que foi Deus, minha terapeuta, meu personal e o E Monjá. o Olha só, Carol, eu dei risada em algum momento na nossa conversa, porque a minha tia perguntou assim se ela pode usar. A minha tia, ela tem 65 anos. E aí, a Carol, tia, ela é farmacêutica e ela não é médica. Então, você teria que passar por um médico. Porque esses Aham. dias atrás ela estava pedindo para que eu fizesse aplicação nela. Eu falei, tia, Senhor, tia. de onde veio esse Eu falei, Monjá? não, tia, não, 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 não. Na verdade, do Monjaro mesmo, né? Mas porque eu tenho a receita, tudo bonitinho, mas eu falei, não, tia, não é assim, tão simples. Então, assim, gente, vocês que estão em casa, vale a pena o acompanhamento, porque eu falo assim, é um investimento que a gente faz é que nem terapia. É um investimento que você não vê o retorno na hora. Mas a longo prazo é maravilhoso, porque você colhe frutos, igual a gente falou aqui agora, de como é que fala? Poder vestir uma roupa, poder sair, a parte profissional, olha só, Eu posso falar pra você que hoje eu faço mais negócios. com certeza. Uhum. Olha só, Carol, a Maresca, ela perguntou Ai, minha maravilhosa. se você pudesse indicar um único suplemento para todas as pessoas, Aham. qual seria? Glutamina. Sério? Glutamina. Gente, eu tenho um preconceito gigante com glutamina, conta. Como é, a gente precisa começar pelo intestino. A glutamina, ela diminui a permeabilidade intestinal. Então, Ah, assim, normalmente o intestino inflamado, a gente começa a abrir espaços, ele fica altamente permeável. aham, Então, a gente absorve, a gente deixa de absorver o que precisa, começa a absorver toxinas, né, coisas que a gente não precisa. E a glutamina, ela age justamente nessa parte inflamatória, e reduzindo esses espaços que são abertos. E o que que acontece? Vou falar por mim, né? As pessoas, elas deram tanta importância, porque eu acho que a gente, anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo, hoje precisa de jogar nem tão longe, vamos colocar aí 5 anos atrás. As pessoas, a gente não tinha tanta informação e a informação não era propagada tão rápido como é hoje em dia. Uhum, Então a gente tinha uma base que era muito simples: whey e creatina. uhum. Tanto que eu escutei muito falar, ah, glutamina não precisa, invista em whey e creatina, whey e creatina. E eu fiquei com essa crença. Então, pra mim, glutamina era menor das coisas, assim. Uhum. Inclusive, eu nem sabia que agia no intestino. Glutamina age Gente, no eu tô intestino. passada. E a gente sabe que hoje o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, é ali no intestino que a gente faz a absorção da maior parte de tudo aquilo que a gente Da consome, minerais, né? vitaminas, tudo. Exato. E quando você fala essa parte, né, do novo cérebro, é muito interessante porque as pessoas às vezes falam assim a questão do Monjaro, ai, mas como assim o Monjaro pode trazer depressão? Que foi, trazer depressão ou trazer um quadro apático, que foi o que eu senti. Então, quando a gente fala de apatia, a gente tá falando de, gente, eu não tinha vontade. Pra mim, assim, eu juro pra vocês que se eu perdesse alguém da minha família, a minha mãe, por exemplo, eu tava assim, ah, acontece. Então, assim, pra mim, como a gente fala e quando a gente fala do nosso intestino, hoje a gente está falando diretamente do nosso cérebro, né? Uhum, Que tem esse termo do nosso segundo cérebro, porque é tudo interligado. Então, é claro, você perde aquela compulsão pelo alimento, uhum. aquele desejo,
mas você também perde o desejo de muitas coisas. Então, por isso que, né, a gente volta para aquela questão. Equipe multidisciplinar e a importância de todo mundo reunido. E, Carol, e a glutamina hoje, e ela seria, por exemplo, indicada a partir de qual idade? A gente vê adolescente tomando glutamina. Por falar nisso, eles também estão numa era que estão se cuidando bastante, né? Acho que hoje a gente tá vendo ali de pré-adolescente até idoso, tô todo mundo Sim, ali nessa parte, nessa era o que fitness. tá tendo uma mudança, assim, porque o que mais tem chegado de demanda também é cosmética infantil. Sério? Uhum. Base? Batom, né? Aí vem, a gente pode ver ali para uma pegada mais clean, né? Um cosmético mais limpo, né? Uhum. Batom, filtro solar, um Blush com sabonete de cor. Aham. limpeza, um blushzinho. E eu vejo isso porque em casa eu tenho uma Aham. de 4 anos Aham. que, mamãe, posso passar o seu gloss? Aí você tem que adaptar também tudo pra E ela, aí você vai tudo de uma forma. mexendo. Mamãe, eu quero passar isso que você tá passando. Às vezes você para e pensa assim e fala: Caraca, eu tenho uma farmácia de manipulação, eu posso fazer muita coisa. Deve Sim. passar isso na sua cabeça, né? Mas passa. Eu falo assim: Carol, você faz?" "Eu faço tudo, eu só não tô imprimindo nota de 200, de 100, que de resto eu faço tudo." Mas dependendo do suplemento que eu lançar, vai ficar valendo. Né. Dá pra, é como se fosse, porque, igual a gente falou, são tantas inovações no mercado, tanta coisa, e que, né, só tende a crescer, né, Carol? E hoje, daqui pra frente, inclusive, na semana que vem, né, antes de fazer essa pergunta, na semana que vem a gente vai ter, olha só, gente, eu até brinquei hoje, mandei no grupo das meninas que eu tenho, né, que a gente tem ali de academia que a gente se apoia, semana que vem a gente tem o Arnold Classic, que é o campeonato de fisiculturismo, e tem também a feira, que é uma das maiores feiras ali, o wellness acho que se eu não me engano vai ser a maior do Brasil. Uhum. Você já foi em alguma? Nenhuma Não? Ah, eu delas, não. eu já fui e eu vou de novo, gente. Eu brinco assim, eu brinco com as meninas aleatório, né? Mas eu gosto muito do esporte mesmo, do fisiculturismo. Uhum. E é muito engraçado porque, olha só, a gente tá sentada aqui com uma pessoa comum, que sou eu, que não vivo disso, e que vai estar lá. Porque cada vez as pessoas também nas redes sociais têm consumido esse tipo de conteúdo, né? E as redes sociais também trazem muito isso, né? Eu vejo adolescentes que acordam ali e falam, ai, vem acompanhar minha rotina. Eu fico, eu acho sua rotina não era brincar na rua? E a Maria, hoje você leva você falou aí, né, que ela já vê, já quer usar, ela se espelha muito em você. Muito. Hoje a Maria no domingo me chamou pra ir pra academia. Sério? Sério. Mas aí, é a academia do Porque prédio, né? tem uma academia no prédio, então às vezes a gente tava lá: "Vamos fazer alguma coisa?" E um dia eu levei ela, falei: "Maria, vamos, mas você tem que ficar sentadinha, quietinha lá." E aí ela pegou um pezinho, acho que tinha 1 quilo ali, e começou a fazer um movimento, assim, eu falei: "Tá bom, filha, vamos fazer igual a mamãe." Aham, E aí eu fiz um movimento lá na academia, que era tipo um movimento de crossfit, né. aham, E aí, outro dia a gente chegou lá e ela lembrou, aham. e ela fez o movimento sem eu falar pra ela, e aí quando chega domingo ela fala: "Mamãe, que dia é hoje?" Aham. "É sábado." "Então amanhã é dia de ir na academia?" Gente, tem que fazer assim, viu, Maria? Porque Aham. é só daí em diante pra gente começar a ganhar massa muscular. Porque Sim, aí eu comecei a ir é na que nem se academia aos aposentar, você tem domingos. que começar muito cedo, desde os 4, 5 Aí eu anos. falei assim: "Ah, graças a Deus, pelo menos, assim, tô fazendo a minha filha, né, ter um bom hábito, assim, Sim, desde pequena." porque eles são espelhos também, né, Carol? E quando a gente fala também dessa questão dessa inovação e tudo mais, a gente vê também um lado negativo, infelizmente, porque quando, igual você disse, a gente tem as falsificações, e hoje em dia o acesso à internet também, ele tá, vamos dizer, livre. Então tem também muitas crianças, muitos adolescentes, vamos dizer assim, que tá com acesso e às vezes com uma pira ali, eu preciso emagrecer, que às vezes eu já vi adolescentes que já me perguntaram a partir, será que eu com 14 anos posso tomar Monjaro? Olha só, gente. E isso muitas vezes vem muitas vezes não, né, gente? É do exemplo que a gente dá dentro de casa, Uhum, porque, enfim, é muito que é assistido ali. A questão, a compulsão, ela não falo só a compulsão, né? O sobrepeso é hábito, uhum. né? Então eu fico muito feliz também por esse lado que nós estamos, todo mundo ali, é,
maioria das pessoas buscando essa parte de novos hábitos. Você citou sobre a bebida, eu vi essa reportagem, esse estudo, Uhum, que as pessoas têm diminuído muito o consumo de bebida alcoólica uhum. e essa indústria tem tido que se reinventar, inclusive com novas bebidas, É, eu justamente para vi, isso. eu vi alguma coisa ou é o meu cérebro que tá inventando agora que cerveja com proteína? Ah, eu vi, aham, existe mesmo. Eu vi água com proteína. Eu também. Água com proteína. Uhum, Então, assim, e aí a gente entra num outro porém também, que é a questão da proteína, como as pessoas, igual eu falei, a gente falou da glutamina aqui, né? uhum. Mas a proteína, ela tem a questão de que as pessoas também estão. Ai, como que eu posso dizer, gente? Como é que é a palavra quando você coloca um negócio muito em alta, assim? Evidência. Evidência, mas elas estão colocando num lugar muito acima do que deve. Gente, a gente tá em uma, duas, três, quatro. Alguém tem que lembrar a palavra. Cinco cabeças. Hã? Ah, então, tipo Como? assim, colocando ela muito em alta num negócio que não deveria, colocando ela lá em cima. Porque o que que acontece? As pessoas querem colocar proteína em tudo. Uhum. E hipervalorização. Serve também, ótimo. Estão hipervalorizando algo, e aí a gente entra nessa questão. Quando a gente fala de suplementação, a gente fala de suplementação para pessoas que precisam, né? Suplementação prescrita, que graças a Deus também cada vez mais Uhum. os lugares têm precisado, as farmácias. Na verdade, vocês sempre precisaram, né? O pessoal sempre bateu muito em cima. Mas eu digo que no geral também tem essa preocupação das pessoas das pessoas que vigiam mesmo, mas a gente fala de suplementação aqui, de proteína e tudo mais, quando é algo prescrito, que é interessante. Mas aí entra a hipervalorização da proteína, que daí o pessoal colocando proteína em água, colocando proteína em bebida, em coisas que não deveriam ser o momento e que as pessoas fazem ser o momento. É o jeito que eles estão achando pra não ficar fora do mercado, né? É. E assim, mas aí a gente entra numa parte, eu falo até por mim. Eu cheguei num ponto que eu teve uma época que eu tava super neurótica, que eu pensava assim, meu Deus, que são os macros dessa refeição aqui. Gente, não é saudável. Tem uma linha muito tênue, né, entre essa parte aí de saúde, entre o que é saudável e o que a indústria te vende também, né? O Uhum. Instagram te vende, porque hoje em dia tem gente ensinando a fazer dieta de todo jeito, tem muitas coisas. E pegando esse gancho, Carol, inclusive a gente tá se encaminhando, gente, pro final dessa entrevista, passou muito rápido. Já? Já a gente tá chegando ali no final, de tudo que você vê hoje, né, a gente falou da perspectiva aí para o mercado daqui a algum tempo, mas nos próximos anos, né, o Monjaro vai continuar em evidência. Imagino que vão vir novas coisas, novas suplementações também. Mas Eu quando já vi que parece que vão fazer ele em cápsula, de uso sério, oral, uso diário, oral e com valor reduzido. que legal. Aham. E você acha que você. Eu acho que se ficar acessível, vai rolar. Mas e quando a gente fala de uso oral, aí a gente tá falando de algo que realmente foi estudado, que as pessoas estão vendo uma possibilidade. Só não sei se, assim, parece que nos estudos eles estão comparando o efeito com o injetável, né? Pra ver se vai ter o mesmo efeito e tal, Sim. mas a E aí, ideia é que ele venha pro mercado com valor mais baixo. Mas aí quando a gente entra na parte do uso oral, que é legal e pela questão do valor também se tornar mais Uhum. acessível, mas aí é mais um motivo para provavelmente ter suplementação para a parte intestinal. Intestinal, e aí a gente precisa ver se não vai ter uma sobrecarga hepática no fígado, Sim. né? Porque aí quando a gente fala em suplemento de uso oral, a gente vem com o metabolismo do fígado, que normalmente é o que metaboliza tudo que a gente faz de ingestão oral. Mas e quando é injetável, diminui essa parte? É porque ele não passa pelo sistema digestivo, né? Nossa, Daí embora pareça que passa, gente, porque às vezes tem dias que você se sente tão assim que parece que. o injetável não. Nossa, que legal. Ele tá direto na corrente sanguínea. Quando a gente faz o uso oral, ele é metabolizado ali para ir para a corrente sanguínea. Sim. E aí, quando ele é injetável, a gente está colocando ele direto ali no centro de distribuição do corpo. E então um recado para quem tá em casa, que isso, por um lado, é muito legal, né? A gente vai ter algo mais acessível Uhum. justamente para isso, mas a gente também vai ter mais falsificações, por um outro lado, que daí a gente tem que ver e tem que cuidar, né? A gente sempre vai ter esses dois lados. E a gente tá falando de saúde, né, gente? Mais uma vez, a gente tá falando de saúde. Como a Carol falou ali, né? A gente não escolheria um paraquedas barato para pular de um avião. Carol, e o que que você deixa hoje de recado, no geral, para quem tá em casa, para essa parte, para essa nova era? Ah, eu acho que para as pessoas se olharem, né? Uhum. Se olharem, se cuidarem, se amarem, se Uhum. valorizarem, né?
buscar aquilo que faz bem para elas. E é isso. E de preferência com, como é que fala? Com acompanhamento também, né? Com acompanhamento, sempre. Eu pensei assim, a minha frase foi, gente, ah não, vou falar não. É, é melhor eu não falar. Deixa abaixo. Às vezes a intimidade faz a gente falar algumas coisas que a gente não deveria falar, depois eu falo pra ela no off. Gente, olha só, a gente tá se encaminhando pro final do nosso primeiro episódio. A gente vai dar uma pausa breve. Eu quero agradecer a Carol pela presença dela aqui, dizer que eu estou muito orgulhosa, porque é muito bom quando a gente vê mulheres evoluindo e quando a gente vê algo que nós acreditamos, porque eu acredito em terapia, eu acredito em evolução, eu acredito na gente olhar pra si mesma, e a gente vê isso se concretizar e poder conviver com pessoas assim, me dá esperança. Então é muito bom. E eu me sinto muito honrada mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada por Ah, eu estar que aqui. agradeço, é sempre muito bom. E eu espero que a indústria. Espero não, a indústria vai continuar inovando e a gente vai ter cada vez mais oportunidades. Hum. Muito obrigada. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Nós vamos dar uma breve pausa e daqui a pouco a gente vai voltar com um casal que trabalha junto, que são parceiros de vida e parceiros no trabalho também, para a gente falar aí de direito previdenciário e direito do consumidor, que é o Aloísio e a Janice. Daqui a pouquinho a gente volta, vai enviando enquanto isso aqui o vídeo para quem vocês gostam, para quem às vezes quer saber desse trabalho. Se você tem um idoso na família, se você, né, já tá aí na melhor idade, esse próximo episódio é para você, então a gente espera você. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Muito obrigada.